Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Henrique Rodrigues, eu sou professor de Geografia e Atualidades e eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto extremamente importante e relevante, né? Vocês vão saber aí quando virem o desenho aqui do professor Rodrigues. Aliás, obrigado, professor Rodrigues, por ter me enviado o desenho. Olha aí o desenho aí, pessoal. Isso mesmo, a pandemia, o novo coronavírus. Primeiro eu quero fazer com vocês um recorte espacial e um recorte temporal para a gente entender o epicentro aí desse novo coronavírus. Para isso a gente vai recorrer a esse mapinha aqui, está na imagem, vocês devem já ter percebido aí a cidade de Wuhan, na província de Hubei, né? A cidade de Wuhan que é o epicentro do novo coronavírus. Por que eu estou falando novo coronavírus, meninos? Porque se a gente pensar 2003, 2004, a gente teve a SARS, 2012 a gente teve no Oriente Médio a MERS, que esses vírus fazem parte da família do coronavírus, que já são conhecidos dos cientistas desde a década de 60. Né? Lógico, na verdade nós estamos falando de um vírus, a gente vai chamar ele de zoonóticos, ou seja, eles estão ali contaminando alguns grupos de animais e que pela própria evolução natural do vírus, eles passam aí a contaminar, né? A ser transmitido para os seres humanos. O Liu Wenyan, que é um oftalmologista que trabalhava no Hospital Central de Wuhan, ele foi uma das primeiras pessoas a identificar aí o coronavírus. Inclusive, ele faz algumas pesquisas, compartilha com alguns colegas da área da saúde, e depois ele é intimado pela polícia chinesa. Inclusive, ele tem que, que assinar uma carta como quem estava sendo responsável por prejudicar a ordem, a ordem pública. Né? Naquele primeiro momento, o governo chinês não acredita e não divulga nenhuma notícia. Tanto é que, para a gente pensar num recorte temporal também, né? No final de 2019, sendo que a Organização Mundial da Saúde ela se pronuncia primeiro do que o governo chinês. Né? O governo chinês só vai se posicionar no início do ano, mas assim, no fim de janeiro. Então a gente tem que entender essas questões. Agora, para fazer uma relação com aquilo que nós temos trabalhado nesse primeiro bimestre, que é a relação homem-natureza, é a ação transformadora do homem no espaço geográfico, as consequências e os impactos ambientais disso. Vale salientar que impacto ambiental não é sinônimo de degradação, né? Impacto ambiental é qualquer mudança na estrutura física, química e biológica no meio ambiente, são pontos que nós temos que entender. Vamos discutir isso daqui. A ação humana de transformação do espaço tem relação com a propagação do vírus Covid-19? E aí, qual que é a opinião de vocês? Essa ação de transformação do espaço, será que ela, em parte, ela é responsável por essa propagação? Olha, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, sim, esse surto de coronavírus é reflexo da degradação ambiental. Vamos pensar o seguinte: à medida, meninos, né, que os habitats selvagens são destruídos pela atividade humana, os cientistas eles vão sugerir que esses habitats degradados eles podem incitar e diversificar doenças. Por quê? Porque aí os patógenos estão se espalhando facilmente, né, a partir da própria evolução do vírus e a partir de um contato maior. Por quê? Porque o ser humano tem invadido esse habitat da vida selvagem. Aliás, esse coronavírus ele está relacionado a um mercado de peixes de Wuhan, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho aqui da questão da segurança alimentar, a questão da alimentação, as questões que têm um peso cultural ou não, nós vamos discutir também isso numa próxima oportunidade. Por que numa próxima oportunidade? Porque aqui eu quero saber como a pandemia de coronavírus pode ter efeito positivo no meio ambiente. Tá? Esse é o tema central. Existe algum efeito positivo? Como isso é possível? Se possível, ele será duradouro? Então a gente tem que pensar nesses aspectos aqui. Obviamente, nós estamos vivendo um momento muito
complicado, né? A economia esfriando, os mercados globais desaquecendo. Tanto é que eu já citava alguns exemplos para vocês, enquanto a gente estava em sala de aula, que era aqueles colegas que a família trabalha, por exemplo, com assistência técnica celular, já não tinha peça para trabalhar. Por quê? Porque a indústria global ela foi sendo afetada, enquanto que na China as fábricas de insumos paravam por conta da quarentena, por conta do vírus que estava se espalhando, né? E isso afetou toda uma cadeia global de produção. O mundo é globalizado. A gente tem que pensar nesses aspectos. Agora, do ponto de vista do impacto ambiental positivo, o que que acontece? Primeiro, esse efeito positivo ele está relacionado à redução dos impactos ambientais provocados pelas indústrias. Imaginem, meninos e meninas, o fechamento das fábricas, do comércio, né, das lojas em geral. Então, isso provoca uma redução do dióxido de carbono. Pensa a quantidade de carro que parou de trafegar nas ruas. E o dióxido de nitrogênio também, na atmosfera, também produzido por veículos automotores, também produzido, né, por fábricas e indústrias aí. Então, esse é um ponto extremamente positivo. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui a quarentena na Índia, porque é algo impressionante. A gente tem aí mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É interessante a gente perceber o seguinte, meninos. Algumas cidades do norte da Índia não tinha como você enxergar a cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest. E a partir da quarentena, essa redução da poluição atmosférica, se a gente fosse dividir em setores, aí está o setor da indústria, o setor automobilístico, que está bem nas queimadas. No Brasil, a gente tem que chamar a atenção para as queimadas, quando o assunto é poluição atmosférica, mas só para a gente entender o tanto que isso é significativo. À medida que as indústrias pararam, que o transporte parou, essa diminuição de poluição ela foi gigantesca. Imagina a ideia de se falando aí agora é possível você enxergar a cordilheira do Himalaia. Então, é, é impressionante isso. A gente tem que entender essas questões. Agora, tem só ponto positivo? Não. Vou falar deles daqui a pouco. Primeiro, vamos observar esse mapinha aqui, ó, e aí a gente pode fazer uma relação aqui com o sensoriamento remoto, ó, a possibilidade de captação e registro à distância. Olha aí a imagem por satélite. Olha aí a China em janeiro. Olha em fevereiro. Olha o quanto que as emissões, né, de gases poluentes elas diminuíram. Vamos acompanhar um pouquinho aqui a Europa. Vocês estão vendo aí, ó, a França, a parte da Itália, a parte da Alemanha. Olha como essa poluição atmosférica diminuiu. Tá? Então, se tem um efeito positivo, qual o efeito positivo que é? Diminuição na poluição atmosférica, né? E outros tipos de poluição também, à medida que diminuiu esse ritmo de produção intensa. Tá? Então, é um ponto positivo. Agora, a gente tem que entender o seguinte: as experiências passadas, elas mostraram para a gente que essas diminuições pontuais não levaram a mudanças a longo prazo. Ora, meninos, nós estamos falando de sustentabilidade, a gente está falando de consciência ecológica, de utilizar os recursos naturais agora e garantir essa utilização desses recursos para gerações futuras. É a ideia da sustentabilidade. Então, a gente tem que começar a pensar nessas questões, tá? Agora, por que eu falei para vocês que nem tudo é ponto positivo? Imagina o gerenciamento desses resíduos hospitalares contaminados. Em Wuhan, que foi o epicentro da crise do coronavírus, a quantidade de lixo cresceu 4 vezes. Então, não é brincadeira. A gente também não pode ficar iludido com esse ponto positivo, não. Tá? Ó, tem um possível aumento no consumo de energia, né? E algumas fontes de emissão, né, ou de produção dessa energia, a gente não está falando de energia limpa, não. A gente pode citar aqui as termoelétricas, que funcionam a partir da queima de carvão mineral, né, de derivados
no petróleo, então a gente tem que pensar nesses aspectos. E é pensando nesses aspectos que a gente vai fazer uma reflexão aqui. É difícil medir os impactos no horizonte. Por quê? Porque o que a gente vai ver, meninos, que tem maior impacto é essa exposição a longo prazo. Será que essa exposição a longo prazo vai acontecer? Imagina, a economia está passando por um arrefecimento, por um resfriamento. A ideia é de que ela vai se aquecer de novo e que a gente retome esse ritmo de produção. Será que a gente vai ter aprendido alguma coisa com essa pandemia? Será que a gente vai entender que, de fato, é possível retomar essa produção sem ter um impacto ambiental extremamente negativo? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, inclusive um dos grandes freios ao desenvolvimento sustentável é relacionar sustentabilidade ao baixo desenvolvimento econômico, né? E uma coisa não deve excluir a outra aí. Por quê? Porque hoje a gente faz uma produção racionalizada, de aplicar tecnologia na produção. Então, eu deixo para a gente essa reflexão aqui. O nosso roteiro de pesquisa escolar foi justamente como a pandemia, né, do coronavírus tem demonstrado impactos ambientais positivos. E é isso daí por hoje. Eu agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima, né? Tamo junto. Valeu.